A questão econômica, eu gosto muito do atendimento ao público. Isso é uma coisa que me agrada muito. E com relação a essa questão dos servidores, de uma maneira geral, tanto o servidor estadual quanto municipal, inclusive os da esfera federal, eles têm sofrido, não só, Wagner, vou dizer, dos últimos 4 anos, mas isso ele vem se arrastando há décadas. Porque hoje o servidor público, ele é uma mina de ouro para as instituições bancárias, tá? O que que o banco faz? As instituições bancárias, elas vendem dinheiro. Você vai emprestar, você vai ceder o seu dinheiro, o crédito que você tem em tesouraria, para quem te oferece um menor risco e te dá um retorno maior. Ou seja, qual é o risco hoje que qualquer instituição bancária tem em emprestar para um servidor público? O risco é zero. Por quê? Porque ele retira o dinheiro direto da fonte. Qual é o risco que o servidor oferece para uma instituição com relação ao inadimplemento? Ele é estável, ele não tem risco de desemprego. Então, hoje, todas as instituições, elas têm muito interesse. Por isso, o assédio voraz das instituições junto aos servidores, né? Então, hoje legalmente, eles podem emprestar até 35% da margem bruta do salário do servidor, tá? Sendo que 5% pode ser numa modalidade de cartão de crédito, que na maioria das vezes não é um cartão de crédito que a gente conhece como sendo para realizar compras, porém eles ofertam um limite para crédito mesmo, né? E Que a pessoa pode sacar, né, esse dinheiro. isso, na verdade, eles colocam essa nomenclatura, porém eles fazem isso como um empréstimo. E muitas vezes o servidor ele faz em função do assédio, do contato telefônico diário e insistente, Da desinformação. da desinformação, e na maioria das vezes é aquilo que você disse. Financeiramente ele está comprometido, né? Alguém oferece um recurso para ele e ele basta dizer sim no telefone que no prazo de 2 horas o recurso está disponível para ele na conta. Então, muitas vezes ele não faz ele não para no racional para fazer aquela conta básica. Ah, eu vou pegar R$ 1.000 e vou pagar 96 parcelas de tanto, isso vai ser multiplicado por quanto, né? A conta que ele faz é o seguinte: essa parcela cabe no meu bolso? Cabe. Essa margem, né? O que a gente chama de RMC, que é margem mínima consignada, ele entende, mas é um valor pequeno, só que quando digamos assim, do desenrolar dessa bola de neve, desse assédio, desse volume de empréstimos que ele vai contraindo, ele não entende que aquilo ali vai comprometer, muitas vezes, a despesa fixa dele. E o banco vai além. E de repente, uma outra necessidade, né? Mais à frente, porque ele não faz sequer conta de 120 meses. Dá quantos anos? No caso, 10 anos. E aí, durante esse período, você tem um outro problema, como é que você capta crédito se você já está comprometido também, né? Exatamente. E existe também a questão, voltando ao assédio voraz das instituições, conforme o servidor ele vai liquidando aquelas parcelas, vão se abrindo mais margens, que é o RMC. E aí o banco, novamente, ele entra em contato, a instituição financeira entra em contato, olha, abriu uma margem, vamos... E quando ele oferta isso para o servidor ele não tem, muitas vezes, a consciência financeira de que ele vai receber um dinheiro, porém ele vai novamente multiplicar a dívida dele e o saldo devedor. Por quê? Muitas vezes você pegou R$ 1.000, você já pagou 200. Ele vai te ofertar mais 200, porém, ele não traz a sua dívida a valor presente. Aqueles juros que ele computou para te parcelar em 96 parcelas, que equivalem a 8 anos, ele não traz a valor presente para te emprestar um recurso novo. Então, ou seja,
é aquela bola de neve, é juros em cima de juros, juros capitalizados em cima de juros capitalizados. Então, aquilo ali, quando você olha e analisa aqueles contratos que você planilha de maneira matemática, né, financeiramente dizendo, é um prejuízo que eles têm absurdo. Elcione, você falou um pouco da questão desse assédio, o Wagner falou a questão do assédio, que todos os dias o telefone não para de tocar. Numa situação em que o servidor, ele levado por impulso, ele acaba contratando um empréstimo desse. Ele, por acaso, ele tem alguma maneira de cancelar esse empréstimo? Ainda mais que hoje é só um sim no telefone. E se ele tem como cancelar, como que ele faz isso? Então, existem muitas vezes quando o servidor ele se arrepende, como é de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, um contrato feito virtual, ele tem até 7 dias para se arrepender. Ele pode devolver o dinheiro, porém o que acontece é muito complicado. Eu já peguei vários casos, inclusive de servidor que devolveu o dinheiro e que continuaram com os descontos. Tá, mas Para você sentir o absurdo do que muitas vezes acontece. Eu queria fazer uma pergunta, Elcione. Quando você foi apresentar como você poderia ajudar a gente nessa parceria que a gente vai firmar, me chamou muita atenção quando você falou assim, se o servidor contratou dessa forma, aí eu não consigo mais fazer nada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses contratos, porque a abordagem, ela tá até inovadora esse ano, né? Eles estão te oferecendo uma parte do dinheiro que você emprestou. Ah, minha dívida é de 40 mil. Não, a gente te devolve 4 mil se você trocar com a gente. Mas aí, onde que a gente tá perdendo nisso, né? Porque quando você tá precisando de dinheiro, você fala, pô, 4 mil é dinheiro, né? Aonde que tá? E aonde que... A outra pergunta é, o que ele tem que tomar cuidado? Porque aí, fala assim, ó, se você fizer isso aí já... Se você contratou desse formato, já não tem muito o que fazer. Então, em geral, eles falam que vão dar um troco, né? Vou te dar um troco, vou renegociar a sua dívida e vou te dar um troco. 5 mil, 10 mil. O que acontece, Alexander, hoje, o consignado, ele tem 2 modalidades, tá? O consignado e o cartão de crédito consignado. No cartão de crédito consignado, o banco ele te oferta um valor, ou seja, ele libera em conta corrente para você o limite do que seria teoricamente um cartão de crédito, tá? E quando você firma esse tipo de contrato, funciona da seguinte maneira: mensalmente o banco vai descontar de você 5% do valor que ele creditou para você, que seria os juros de crédito rotativo. Só que a maioria dos servidores, em função do assédio agressivo, eles não entendem que aquilo que está sendo descontado é meros juros. Que aquele montante que está sendo retirado do salário dele, do provento dele, não amortiza nada, não diminui a dívida, nem acontece nada. E agora tem uma nova modalidade, né? Algumas instituições financeiras, elas estão fazendo compra de dívida. Quando o servidor ele percebe que aquele desconto é o que a gente chama de uma torneira aberta, vai água para o ralo, ele vai ser descontado aquilo ali a vida inteira, a dívida dele vai permanecer, não existe, eles não conseguem fazer uma negociação para parcelar, para reduzir, para fazer nada, né? Agora existem algumas instituições que estão fazendo? Eles estão ofertando para o servidor uma compra de dívida. Então, digamos, o servidor ele tem descontado dele R$100, ou seja, aquilo é a margem que pode ser descontado. Essas empresas, elas falam, não, eu vou comprar a dívida e vou te dar um valor, vou te dar um troco, ainda vou te dar um pouco de dinheiro e você vai ver que a sua dívida vai acabar. Vai acabar, mas ela vai acabar em 8 anos. Então, eles compram muitas vezes uma dívida que atualmente são R$2.000, ofertam mais R$1.000 para o servidor, ou seja, ele tinha uma dívida de 2,
mais 1, 3, e quando ele soma o quanto ele vai pagar, dá mais que R$ 10.000. Então, eu já me deparei, identifiquei inúmeros casos. Mas vai acabar assim, mas financeiramente é algo assim... Aquele 2.000 que ele devia anteriormente acabaria em, por exemplo, 6 parcelas, né? Ou pelo menos mais 10 parcelas. E aí, a partir do momento que ele pega mais aquele 1.000, eles renegociam, inclusive, a quantidade de parcelas, né? Não. O 2, Wagner, era o saldo devedor que ele tinha. Descontava mensalmente dele, né? 5% daquilo, digamos, R$ 100. Nunca morria. Não acaba nunca. Porém, o que acontece? Ele devia 2. A instituição financeira oferta para ele comprar aquela dívida, ou seja, ela vai comprar 2, vai ofertar mais 1.000 para ele, então a dívida dele, teoricamente, seria 3. Aí ele pega o que ele pagava de 100 e multiplica por 96. Você entendeu como que funciona a conta? Então, ela vai de 3 para 9.600, R$ 10.000. É isso, senhor. E agora, identificamos que o servidor está nessa situação. Ele buscou o sindicato, buscou essa parceria que o Simpag está firmando. Como que vai funcionar o seu trabalho, essa consultoria que você vai ofertar ao sindicato? Qual que é o que acontece daqui para frente? Já tem aproximadamente 4 anos que eu atendo o nicho de servidor público. E eu consigo fazer uma negociação na via administrativa. Como? Através de uma plataforma de mediação, você cadastra o servidor, chama o banco para uma mediação e pede para ele, olha, instituição, foi pago já tantas parcelas. Através da plataforma é possível conseguir documentos, planilha evolutiva. Então, eu já atendi servidores, e foram vários, inúmeros, que tinham esses descontos referentes a juros há mais de 10 anos. Tem casos tão absurdos que o banco ele cedeu R$ 3.000, o servidor já pagou mais de 40. Nossa. Né? Então, é possível negociar isso. Sim. É possível, digamos assim, fechar essa torneira que hoje está aberta. Então, de maneira administrativa. Por quê? Com o processo administrativo, com a solicitação administrativa, o banco ele te oferta documento, você solicita junto dele, via plataforma, que você quer uma proposta para parcelar, que você quer sanar aquilo, e, digamos assim, na maioria dos casos, eu não vou dizer 100%, né, porque a gente não pode garantir 100%, Sim. Mas, assim, existe um percentual de êxito muito grande. Nós estamos falando de uma redução, na maioria dos casos, que pela experiência que você falou que tem, nós estamos falando de uma redução, em média, de quantos por cento num empréstimo, num consignado do servidor? Na verdade, não é uma redução, Sim. tá? Vamos deixar A isso gente- claro. É sempre bom deixar isso claro para o servidor. Existem 2 possibilidades. Com relação aos consignados, existe a possibilidade de se avaliar o contrato, identificar os juros atualmente cobrados e tentar fazer uma portabilidade, mas não é compra de dívida. Entendi. É portabilidade. Eu vou pegar daqui, vou passar para cá, para uma outra instituição que tenha interesse, e vou dizer para você, a maioria delas, todas têm. Porque é aquilo que eu disse, todo mundo quer ter o servidor Com ela. com ela. É melhor ganhar pouquinho do que estar fora do bolo. Mas não é pouquinho que eles ganham, não. Assim, é bem interessante também, primeiramente, lembrar que era uma das propostas da campanha da Chapa Novo Tempo, né? Exato. Ajudar e criar alguma forma de ajudar os servidores que estão na questão do hiperendividamento, né? E pelo que eu entendi, assim, de toda a nossa conversação, a conclusão, o objetivo maior, e que eu queria que as pessoas entendessem isso também, é que a gente está muito acostumado a judicializar as coisas, né? E aí, as soluções administrativas, elas são muito mais velozes, muito mais rápidas, né? E é uma das coisas que a Alcione vem para ajudar.
E a intenção do sindicato é colocar a Elcione pelo menos 2 vezes por semana lá no sindicato, para que as pessoas possam ir lá e fazer uma consultoria com ela, né? Consultoria ali, como que tá a sua vida financeira e tal. Se precisar visitar o banco para fazer algum tipo de abordagem com o gerente e tal, levar alguém que conhece. E eu acho muito importante colocar isso claro, Dino, porque muitas das vezes a gente chega lá no banco e pela falta de conhecimento, o gerente leva a gente. Às vezes nem o gerente, até o caixa ali, o atendente ali, ele leva a gente e pronto, e sai de lá. E às vezes até pior do que chegou, né? Então o sindicato quer oferecer isso. Outra coisa que eu achei muito interessante é que 100% das pessoas que a gente conversou sobre esse projeto, 100% das pessoas falam assim, putz, eu quero ser cliente da Elcione. Sim. Então assim, é muita gente mesmo que está precisando desse tipo de serviço. Outra informação que eu gosto sempre de deixar nítido para os servidores, para quem procura, além da via administrativa, a via administrativa, ela vai simplesmente secar, fechar aquela torneira que está escorrendo pelo ralo. Porém, nada impede que posteriormente você queira judicializar, até porque você vai estar documentado, você vai ter uma série de instrumentos que anteriormente você não tinha, né? Então, é realmente resgatar aquilo que foi pelo ralo. Existe essa possibilidade também. É aquilo que já foi pago, né? Aquilo que já foi pago, você ainda pode judicializar. Exatamente. Essa é uma informação bastante importante. E é importante isso que o Alex falou, até para a gente ir para o encerramento, para a gente ir para as novas pautas, porque a gente tem bastante coisa, já te agradecendo pela presença, é que muitos, e principalmente os aposentados, são os mais afetados e os que mais são procurados, exatamente porque não tem o conhecimento, não tem uma pessoa ali com mais calma para poder analisar se é bom ou não esse empréstimo. E aí, esse acompanhamento junto aos bancos vai facilitar muito a vida desses aposentados também. Então, é isso que a gente espera com a sua presença dentro do sindicato. Isso vai ter um custo para o servidor bem baixo, uma parte do custo o sindicato vai suportar este primeiro momento, até para a gente ter uma experiência de como vai funcionar. Então a gente agradece muito e a gente espera que muitos servidores se vejam a partir desse momento, né, Daniel, com uma esperança de renegociar suas dívidas e sair do enforcamento que a gente vive. E aí me coloco no meio também do enforcamento financeiro que a gente vive. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, tá? E estou muito feliz com a parceria. Elcione, segunda-feira, o sindicalizado já pode agendar o atendimento? Pode, com certeza. Então, a partir de segunda-feira, vamos alinhar. Pode ligar no Simpag, já vamos organizar a nossa fila de atendimento. Elcione, muito obrigado. Eu que agradeço, uma boa noite a todos, um bom